Aí, amigos e amigas, Banco Master ainda continua como notícia. Nós esperamos que no final se decida alguma coisa. O ministro Toffoli parece estar muito preocupado. O seu juiz auxiliar indicado para acompanhar as acariações dos depoimentos junto à Polícia Federal, inclusive já trazendo perguntas prontas e dizendo qual a maneira como deve ser conduzido. Desavença já houve, inclusive com a delegada. Mas depois de um termo formalizado, as ordens do ministro persistiram nesses depoimentos. O que nos parece muito estranho, que os pobres da esquerda, aqueles que dizem que não gostam dos ricos, agora comemoram o arquivamento determinado pela PGR dos milionários do Banco Master. Algo estranho há no ar. E agora também temos a possibilidade de envolvimento e vantagens levadas, inclusive, pelo PCC, através de empresas que estavam atuando com este banco. Muitas autoridades estão sendo acusadas de participação. Em uma delas eu trouxe a informação de Michel Temer ao programa Roda Viva, dizendo qual foi a sua participação junto ao Banco Master, que tão somente como advogado. Mas vejam aí esta notícia que foi trazida recentemente da possível envolvimento do PCC nas vantagens através do Banco Master. O Banco Master é suspeito de uma nova fraude agora de mais de 11 bilhões de reais, envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. Ontem, o dono do banco e um ex-presidente do Banco de Brasília foram ouvidos pela Polícia Federal sobre outra fraude de 12 bilhões. O Banco Central enviou ao Tribunal de Contas na semana passada um relatório com suspeitas atribuídas ao Banco Master. Uma delas é de que a instituição investiu em fundos em nome de laranjas e vários deles foram alvos da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. A ação foi desencadeada em agosto para investigar lavagem de dinheiro do PCC por meio de empresas financeiras e postos de combustíveis. Os negócios do Master com a REAG, distribuidora de títulos e valores mobiliários, teriam ultrapassado os 11 bilhões de reais. Em outubro, a holding foi proibida de operar na Bolsa de São Paulo. No mês passado, essa suspeita de crime foi enviada pelo Banco Central ao Ministério Público Federal. Depois dos depoimentos de ontem, a avaliação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República é que as situações de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa ficaram mais complicadas. O dono do Banco Master e o ex-presidente do BRB, o Banco do Governo de Brasília, falaram por mais de 5 horas e depois ficaram frente a frente em uma acariação. A princípio, Vorcaro não deu indícios de que irá fazer delação premiada. Ele tem relações estreitas com diversas autoridades em Brasília. O caso tramita em sigilo decretado pelo ministro do Supremo Dias Toffoli, mas a avaliação é que os dois investigados caíram em contradição, principalmente quando perguntados sobre os detalhes da negociação da compra do Banco Master pelo BRB. A suspeita é de fraude. A Polícia Federal afirma ter indícios de que o BRB comprou do Master 12 bilhões de reais em títulos inexistentes para injetar dinheiro artificialmente na instituição e evitar a falência. Na acariação, os investigadores exigiram explicações de Vorcaro de como a carteira foi gerada e qual era a garantia de que os papéis seriam pagos. Paulo Henrique Costa foi perguntado sobre como a operação foi feita e que exigências foram apresentadas para que o dinheiro realmente voltasse para os cofres do banco. Segundo investigadores, essas respostas tiveram contradições. A defesa do ex-presidente do BRB negou e disse que foram apenas percepções distintas sobre o mesmo fato. Os advogados do dono do Master não se manifestaram. No início da sessão, o juiz auxiliar do gabinete de Toffoli e a delegada da PF se desentenderam sobre como seriam os trabalhos.
O ministro queria começar com os depoimentos, ao contrário da delegada, e repassou uma lista de perguntas a serem feitas, o que para a corporação seria interferência nas atividades da Polícia Federal. As oitivas prosseguiram depois que as ordens de Toffoli constaram em ata. Já a participação do diretor de fiscalização do Banco Central foi recebida com alívio aqui no BC. Ailton de Aquino só prestou depoimento por cerca de 1 hora e foi liberado da cariação. O temor no Banco Central era de que a eventual participação dele pudesse precipitar a convocação de outros diretores para explicarem o caso, o que na avaliação da instituição poderia gerar desgaste para o BC. A compra do Master pelo BRB foi vetada pelo Banco Central, que determinou a liquidação da instituição. No Congresso Nacional, a oposição afirma que já tem as assinaturas necessárias para criar uma CPI para investigar o Banco Master. E também eu trouxe em vídeo, de alguns meses atrás, o ex-presidente Michel Temer, no programa Roda Viva, entrevistado, dizendo qual a sua participação junto ao Banco Master. César queria perguntar. Presidente, eu queria desviar um pouco o tema para um assunto aqui da sua relação com o setor privado. Hoje veio a ser noticiado que, a pedido do governador Ibanez, o senhor começou a participar aí das negociações a respeito do Banco Master e da aquisição do BRB, que foi paralisada pelo Banco Central. Queria entender um pouco o que o senhor pretende fazer a respeito e que o senhor explicasse um pouco como é que é a sua atuação no setor privado, porque isso tem sido muito falado, mas o senhor nunca deixou isso muito claro. Você sabe que eu sou advogado, né? E como advogado eu tenho que advogar. E eu advogo nos dias atuais ou dando pareceres ou fazendo palestras até remuneradas, confesso a você, tamanho número de palestras que eu faço, né? E terceiro ponto, eu faço muita mediação. Você sabe que eu já fiz, pelo menos me recordo de 3 ou 4 mediações que eu fiz, muito oportunas e que deram certo. É uma atividade profissional. Hoje você tem ao lado das questões judiciárias, que são levadas ao judiciário, você tem de um lado o arbitramento, de outro lado pego muito essa história da mediação. E volto a dizer, aliás eu conto até um episódio curioso, quando eu fiz aquela conversa do presidente Bolsonaro com Alexandre de Moraes, eu fui procurado por um cidadão que há 20 anos brigava com os irmãos, uma grande empresa aqui em São Paulo e no Brasil, e ele foi me procurar e disse, olha, depois que o senhor fez essa conversa do Bolsonaro com o Alexandre, o senhor vai resolver meu caso, o senhor vai fazer um acordo para mim. E sabe que eu achei estranho? Mas 1 ano depois nós conseguimos uma composição. Nesse caso que você está dizendo, eu sou muito amigo do Ibanez, sou amigo e fã do Ibanez, e até o presidente do banco, do BRB, eu havia nomeado para a Caixa Econômica, uma época como vice-presidente. Eles me chamaram uma ocasião, há 2 semanas atrás, mais ou menos, para Brasília, porque interessados que se achavam ainda na formalização da transação, até pensando num determinado setor do Banco Master, né? E eu fui para Brasília, estava lá uma reunião, estava o Daniel Vorcaro, né? E o Ibanez me disse, o governador Ibanez, disse, nós queríamos que você fizesse uma mediação, porque nós ainda temos interesse em manter essa negociação, embora mais restrita em face do que está acontecendo. Então foi assim que eu fui contratado para fazer uma mediação. E é o que eu estou fazendo. Mediação com quem? Com o Banco Central? Eu quero insistir nesse assunto. Essa é uma operação muito delicada. O Banco Central já disse não a essa operação. O Daniel Vorcaro é um banqueiro de muitas relações políticas no Congresso Nacional. E os bancos têm muito receio dos empréstimos que ele fez. São empréstimos de garantias muito complicadas, duvidosas. Como que o senhor acha que o senhor vai poder fazer possível uma operação que já está sendo questionada ou foi proibida pelo Banco Central? Eu acho que a mediação que me pedem é exata e precisamente para encontrar um caminho, não é? Encontrar um caminho significa não realizar a transação com o BRB nos termos inaugurais, nos termos iniciais. Talvez vir a fazer, não sei se será possível, uma transação muito inferior, muito menor.
É possível. Eu entrei nisso há uma semana, eu não tenho todos os dados, porque também não. Os grupos têm advogados, os mais variados, né, que peticionam os tribunais, vão peticionar os tribunais. Eu não sei se será possível ou não. Eu disse que já fiz várias mediações bem-sucedidas, é possível que esta não seja bem-sucedida. Diga, Thaís. E para o temor de muitas autoridades, uma CPI deve ser instaurada para investigar o Banco Master. Segundo deputados, já conseguiram um número suficiente para que isso seja instaurado. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esse vídeo, na íntegra, claro, que deem a sua opinião. E essa opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.